Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos aí para mais uma live, para glorificar o nome desse Deus maravilhoso, desse Jesus que é transformador, que é poderoso, que é só milagre, é só bênção, é só vitória, e que nós devemos amá-lo, mesmo estando em dificuldade, mesmo estando nas lutas, sabe que Ele nunca te abandonará, amém? Vamos louvar o Senhor, amém? É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, aí ministramos o louvor. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Aleluia, Jesus, glória ao Teu nome, Senhor. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, queridos? Obrigado, querido Pai de Jesus, para Marilena, Elisete. Deus abençoe vocês. Consagramos todo o nosso ser a Ti, Senhor. Todo o nosso ser, todo o ar que respiramos, temos que louvar o Teu nome. Pai, mesmo no meio das dificuldades, das lutas, Te adoramos, Pai. Entregamos a Ti, porque sabemos que Tu és digno de louvor, de honra, de glória. E se alguma coisa acontece conosco, Pai, nunca será culpa do Senhor, sempre será nossa.
e nós temos que reconhecer a tua glória, o teu favor, a tua direção, tudo aquilo que tu pretendes fazer através de nós, ó Pai. Nós somos teus filhos, ovelhas do seu pastoreio, dependemos de ti, Senhor Deus, para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu santo nome, Senhor, porque não existe outro além de ti. Amém, queridos? Neste momento eu quero ler com vocês uma passagem na Bíblia, está no Salmo número 20. Salmo número 20, se vocês puderem abrir. Deixa eu espantar o cachorrinho aqui. Salmo número 20, amém? Uns confiam em carro, versículo 7, Salmo número 20, versículos 7 e 8 apenas. Uns confiam em carro. Boa noite, Marília. Uns confiam em carros de guerra, e outros nos seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Eu estava meditando nesse texto, né, amados, que é uma coisa assim que chamou muito a minha atenção. O que significa, né, confiar em carros de guerra, confiar nos seus cavalos. Na época de Davi, Salmo de Davi, e a gente vê esse salmo como uma, assim, que os homens que confiam em carros de guerra, ou seja, confiavam no seu exército, no aparelhamento do seu exército, na força que eles tinham através da capacidade, né, intelectual, da capacidade do exército, da capacidade da força, na capacidade de ser poderoso aqui nesta terra. Então eu vejo algumas coisas que eu até andei anotando que é importante nós entendermos. Deixa eu ver se eu consigo. Por quê? Porque são coisas que a gente tem que entender que as promessas de Deus, elas têm que estar vivas dentro de nós. Viva no sentido de a gente poder interpretá-las elas em cada situação da nossa vida. Então, mas só que o mundo ele está aí para justamente desvirtuar isso de nós, né? Ou seja, eles querem que a gente confie na terra. Eu lembro da Torre de Babel, que está em Gênesis capítulo 11. Por exemplo, o que aconteceu ali? Os homens resolveram alcançar o céu através de fazer uma torre alta, de chegar e alcançar o céu. Ou seja, vamos alcançar Deus, vamos chegar lá no cume do céu. Os recursos da terra, você não alcança o céu, né? Mas do céu é que vem a glória para você alcançar a Deus. É tremendo isso, mas eu queria explicar melhor isso, para, né, colocar bem, porque nós estamos vivendo neste mundo, e sabemos que neste mundo tem muitas coisas que a gente vai buscar para solucionar nossos problemas, né? Toda situação que às vezes ocorre conosco, a gente primeiro procura um socorro terreno, e o que Deus está colocando no meu coração aqui é o socorro celestial, né? Como, por exemplo, de onde me virá o socorro? Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Então, ele fez tudo, ele tem a resposta para todas as coisas da nossa pergunta. Então, muitas vezes nós queremos entender as coisas de Deus de uma forma mais dentro do conceito terreno. E Paulo diz que nós devemos buscar o alto, buscar no alto, né? Se capacitar pelaquilo que Deus oferece através da sua palavra e não buscar as coisas terrenas. Então, eu passei por uns momentos, eu botei aqui, muitas vezes nós trocamos nossa confiança em projetos, de promessas feitas por políticos, por circunstâncias favoráveis, por poder do dinheiro, né? Achamos que podemos conquistar e tantas outras coisas, né? Às vezes
São colocadas as situações que nós não podemos passar por sacrifícios. Teremos sempre uma solução. Se você tem dinheiro, se você tem uma capacidade, se você tem um recurso, se você é uma pessoa forte, se você é uma pessoa que pode, que tem poder, tem carros e cavalos, como diz aqui esse texto, naquela época eles poderiam todas as coisas. Eles têm o maior exército, então eles vão destruir os exércitos israelenses que tinham um monte de gente que era tudo agricultor, que cuidava da terra, que cuidava de animais, não tinham preparo de exército. Mas na hora da luta, amados, eles recorriam ao Senhor, então eles não confiavam nos carros de cavalo, mesmo aquela multidão que vinha contra eles. O que Deus quer colocar hoje para nós é isso, né? Que nós, muitas vezes, vemos que somos frágeis, somos fracos. Eu lembro do rei Asa, que ele olhou o exército da Etiópia nas montanhas de Jerusalém, aquelas montanhas lotadas de exército, de pessoas, de homens, tudo com cavalos, com carros. E o Asa olhou assim e falou assim: Senhor meu Deus, quem pode contra o poderoso sendo fraco? Ele coloca isso, está em 2 Coríntios, 2 Crônicas, né, capítulo 14. Quem pode subjugar o Senhor? Eu me considero fraco. Eu peço ao Senhor misericórdia. E Deus enviou os seus anjos e derrotou todo aquele exército que vinha da Etiópia contra eles. Então, o que eu quero colocar para vocês é que não adianta os recursos que você, todos que você tem, o dinheiro que você tem, a capacidade intelectual que você tem, a força que você tem, se não tiver, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. O Senhor é que tem que estar guardando, o Senhor que tem que estar à frente. Mas a gente pensa muitas vezes que nós não vamos passar por lutas e dificuldades, por sacrifícios. Isso é uma coisa que Paulo foi acusado disso, né? Em Filipenses capítulo 1, ele fala muito sobre isso também, que ele estava na prisão, e como ele estava na prisão, todos achavam que ele estava pagando o preço do pecado, por ele ter sido muito ruim no passado, que ele fez muitos pecados, que ele perseguiu a igreja, ele fez coisas erradas. Então, os próprios cristãos achavam que ele era uma pessoa que estava precisando, ou seja, estava pagando pelos pecados que cometeu. Filipenses capítulo 1, no versículo 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Esses os fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Mas aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas o que importa? Uma vez, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto eu me alegro, sim, sempre me alegrarei, pois estou certo que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. A minha ardente expectativa e a esperança é que nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por que, amados, que ele está falando isso? Porque é uma coisa triste. Quando nós, amados, passamos por lutas e dificuldades e situações que nos afligem, é porque Deus quer fazer que a gente possa sair dessa situação glorificando a Deus. Não existe assim um recurso da terra que faça você crescer espiritualmente. Nós crescemos espiritualmente pela graça, pelo amor de Deus, pela força do Espírito Santo, né? Pela força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti e pagaremos o preço de sermos
do Senhor, mesmo que as terras militem. Não adianta militar contra você, não adianta lutar, porque as nossas armas são celestiais, nós somos cidadãos dos céus. Então, mas quando passamos por lutas, tire proveito disso, porque você sairá dessa, você não poderá desistir. Falando em confiar em Deus, não é desvirtuar sua confiança para os recursos terrenos. O que Deus faz e fala na sua palavra é que teremos tempestades, teremos lutas e sofrimentos, coisas que não entendemos, mas o importante é estar dentro do propósito de Deus. Em tudo que aconteça na vida, esteja dentro do propósito de Deus. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Ele não disse que teremos só alegrias. Então, nós vamos passar por lutas, e quando passamos por lutas, eu estou passando essa experiência. Eu estou querendo reverter isso, para que vocês possam ser abençoados por Deus. Eu quero dizer que eu estou crescendo e amadurecendo na fé. Meu irmão, passei por muitas situações. E essa que eu estou passando por agora, eu digo que eu nunca senti tantas dores quando eu senti agora. A bexiga parecia que explodia. Diz que tem um nome até para isso, porque não tinha como. Eu fiquei entupido, tudo ficou entupido e não saía nada, e só saía sangue, e por assim pingando o sangue, nem o sangue saía. Colocaram para mim drenos, ou como é que se fala? Tentando fazer drenos de alívio, que eles chamam, né? Para poder tentar tirar o sangue, ou tirar a urina, não conseguiam. E eu fiquei, aquilo foi inchando. Eu não sentia a dor do cálculo lá atrás, eu sentia a dor da bexiga cheia, estourando. E só com 6 hacks, tentou dar 1, 2, 3, na sexta que acertou, minha perna ficou dormente, e aí pôde fazer a cirurgia comigo. Mas tudo isso eu passei glorificando a Deus e crendo que eu terei um testemunho para que você possa saber que não devemos desistir nunca, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está lutando por você, você pode saber que você pode passar por situações que parece que não vai dar certo, que vai dar tudo errado, que não vai chegar ao fim. Mas o importante, amados, para Deus é o que está escrito em Provérbios. Não é o princípio, até o Valmir colocou isso, não é o princípio das coisas, é o final das coisas. É no final que você vai recobrar tudo aquilo que Deus te livrou. Que Deus sabe que você está passando, socorro vem de Deus, não vem da terra, não vem dos homens. Pode até o Deus usar os homens da terra, com certeza usar médicos, usa tudo mais. O privilégio que nós temos é que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da igreja, Ele cuida de todos vocês, mas o que Ele quer é que você persevere, que você proclame a glória dele, mesmo nos momentos de dificuldade. Como Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 1, somos provados justamente nas lutas, nas dificuldades, nas tempestades, como passou o Jesus falava, onde alimentamos a nossa fé e amadurecemos com Deus. Não temos que buscar da terra o valor da resposta, mas temos que buscar no céu a resposta para a terra. Não buscamos na terra respostas para o céu, mas buscamos no céu a resposta para a terra. Todas as soluções que vêm aqui da terra, todas as aflições que vêm aqui na terra, nós vamos buscar do céu, mas não busque da terra soluções que vêm do céu, coisas que vêm que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida. Uns confiam em carros, e isso foi uma experiência que teve Davi, vendo os exércitos todos contra ele, e ele sabia que se Deus estava à frente, ele conseguiria prevalecer. Não foi só com Davi, mas foi com Josué também. Josué também, quantas vezes ele teve que enfrentar situações que pareciam impossíveis, mas ele dava a volta em volta de Jericó, aquela proteção, ou seja, aquele muro de Jericó que não caía, não tinha condições de entrar dentro dos muros de Jericó, mas Deus,
ele manda um socorro. Primeiro ele fala com a Raabe, uma prostituta que era de Jericó. Ele não só protege todo o povo de Israel, como também protegeu a Raabe, que era uma mulher de Jericó, uma prostituta de Jericó, que estava lá dentro, e que todos queriam matá-la, porque ela traiu praticamente o povo de Jericó. Mas ele não se preocupou com isso, ele foi firme e ouviu a voz de Deus para dar 7 voltas em volta daquela muralha que é intransponível, que casas estavam em cima das muralhas. Imagina uma casa em cima das muralhas, era uma metragem da muralha, era muito grande, era muito larga, era intransponível, não podia cair. Mas o Senhor proveu dos céus a solução. Marche, diga ao povo que marche em volta. E no último dia que vocês gritem, glorifica a Deus e dê uma estratégia. E as muralhas ruíram, amados. Não veio a resposta da terra, mas veio a resposta do céu. Deus quer mostrar para você, amados, que Ele está provendo coisas. Ele não fez só isso no Novo Testamento. Paulo, quando estava dentro de um cárcere com Silas, lá em Filipos, quando ele foi preso no cárcere interior, ali Deus também proveu um terremoto, uma coisa sobrenatural. Não foi um terremoto para destruir nada, somente para arrebentar as cadeias. E as cadeias, quando foram arrebentadas, amados, nós vimos ali que todos aqueles presos estavam soltos, mas não fugiram porque viram que o poder de Deus é maior do que o poder daqueles soldados que os prenderam. Então, assim, se eu estou debaixo da graça, se eu estou debaixo do poder de Deus, da ação do Espírito Santo, eu tenho uma proteção muito maior, eu tenho uma guarda muito maior. Então eu posso passar por prisões, por dificuldades, por lutas, por enfermidade, mas se o Deus é por nós, nada, absolutamente nada vos causará danos que eu falo, amados. Nós podemos sofrer sim, nós podemos passar por dificuldades, mas a promessa de Deus não é essa para a minha vida, para a sua vida. Nós vamos ter tempestade, nós vamos ter situações difíceis, nós vamos... Ele diz até que nós devíamos confiar em Deus até pelo sangue, até sair no sangue. Em Hebreus capítulo 12, ele fala que nós devíamos perseverar até a nossa alma de todas as formas, porque Deus não abandona aqueles que são seus, e você entregou a sua vida para Ele, para o Todo-Poderoso, para o Criador dos céus e da terra. Ele entregou Jesus Cristo no teu lugar, para morrer no teu lugar, para poder te dar essa virtude do Espírito dele habitar em nós, dentro de nós, para saber que esse Espírito, como disse em 1 Coríntios 3,16, nós somos santuário do Deus vivo. Se você é santuário, aquele que tenta te destruir, Deus o destruirá, está escrito lá em 1 Coríntios 3,16. Então, amado, Deus quer fazer com que, mostrar para mim e para você cada vez mais, que mesmo as situações adversas, elas possam parecer que vão contribuir para te derrubar, mas não, Deus vai reverter essa situação, essa maldição e bênção, para que você possa sair dali sabendo que no final, amados, é muito mais importante do que o princípio. A gente não deve fugir, nós devemos enfrentar, porque se Deus está contigo, se Deus habita em você, há um protetor, Ele está dentro de você, Ele está sobre você com a unção do Espírito Santo, para te dar força superior a toda e qualquer investida do maligno, toda e qualquer investida da terra, para você conseguir recursos do céu. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos, amado, nós invocaremos a presença do Senhor, porque sabemos que dali nós teremos a resposta de Deus. Amém, queridos? Quero deixar essa palavra para você. E creio que Deus quer fazer na nossa igreja algo muito melhor do que fez nos anos anteriores. E eu, como pastor, eu tenho que estar puxando essa bandeira. O Jeová Nissi está puxando essa bandeira. E eu, como líder, eu tenho que colocar isso para vocês entenderem que se Deus é por nós, quem será contra nós? São versículos que parecem que são jargões, mas nós temos que nos revestir desse poder de Deus. Entender que mesmo na luta, mas parecia impossível, parece muitas vezes que não pode, não dá, mas Deus reverte a situação. A luta continua, a batalha continua, amados.
Hoje mesmo eu estive fazendo coisas, procurando assunto, procurando aqui, mas sempre entregando na mão de Deus. E volta e meia aparece uma pessoa do nada que começa a falar, varão, ele me responde, varão. E de repente eu vejo as coisas de Deus acontecer. E Deus é conosco, amados, para mostrar para você, que o que você está passando, Deus está te livrando. O Senhor é contigo. Continue orando e profetizando, porque Deus está te livrando de toda e qualquer situação contrária. Saiba que Deus quer que você entenda aquele versículo. O Senhor é o teu pastor. De nada terei falta. De nada terei falta. Né? Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas não é a morte, é a sombra. Mas não temereis mal nenhum, porque o cajado do Senhor vai segurar você, vai puxar pela argolinha aqui, vai puxar e vai te tirar destas ameaças e vai te colocar de pé, como diz o Salmo número 20, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, né? Amanhã temos oração na igreja. Dani está aí, ó. Dani vai estar lá firme e forte na igreja, orando amanhã, de manhã cedo, orando pelas causas da igreja e declarando a vitória da igreja, de muitas conversões, de muitas libertações, de muitas vidas se rendendo, né? Em nome de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela sua vida, minha filha. E também, né, teremos domingo de manhã escola dominical, domingo à noite estaremos lá adorando e louvando ao Senhor, que é aquele culto abençoado que nós temos em nossa igreja, um louvor abençoado, com uma palavra abençoada, com as orações abençoadas, com o mover de Deus abençoado, em nome de Jesus. Fiquem em paz, que Deus vos abençoe, né? A paz de Jesus, querido. Deus abençoe. Tchau, tchau.